Final da NBA, duas franquias que não sabem o que é ganhar o título da principal competição de basquete do mundo há mais de 10 anos. Boston Celtics e Dallas Mavericks é o jogo que a gente vai analisar agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia, agora para falar de NBA, de basquete, vamos analisar o primeiro jogo da grande decisão da NBA entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. E quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos falar de NBA, finais, chegamos até elas, vale salientar que é uma melhor de 7, ou seja, a equipe que vencer 4 jogos primeiro se sagra o grande campeão desta temporada. Vamos trazer informações, contextos, números, estatísticas das duas equipes para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo nesta quinta-feira, tá? Dia 6 de junho, às 9h30 da noite. Partida que vai ter transmissão da Band em TV aberta, na TV fechada pela ESPN e no streaming pelo Star Plus, tá? O Boston Celtics, que foi o campeão da Conferência Leste, e o Dallas Mavericks, que foi o campeão da Conferência Oeste, tá? Os dois campeões de cada conferência se enfrentando aí na grande decisão lá no TD Garden, que é a casa do Boston, né, Matheus? Perfeito, serão 2 jogos na casa do Boston, em seguida 2 jogos na casa do Mavericks, né? E aí, eventualmente, se um dos times já fizer 4-0, a série está encerrada, mas se seguirmos, né, indo até o jogo 7, aí em seguida, depois desses jogos já pré-estabelecidos, 2 primeiramente na casa do Boston, que teve a melhor campanha, então joga 2 em casa primeiramente, 2 na casa do Dallas e em seguida teremos um jogo na casa do Boston, um na casa do Dallas, e o Boston terá, eventualmente, né, se a série tiver 3-3, a grande decisão, o 7º jogo, disputando em casa. Vamos trazer algumas informações de como chegam, né, as duas franquias em termos de números, para a gente conhecer melhor, entender melhor a situação para este confronto, né, Fábio? Bom, antes da gente entrar nesses números, vamos falar as campanhas, tanto de Boston como do Dallas, nos playoffs, tá? O Celtics, né, que na primeira rodada dos playoffs fez 4-1 no Miami Heat, depois 4-1 nas semifinais contra o Cleveland Cavaliers e fez 4-0 no Indiana Pacers, até a gente ver aí que os últimos 5 duelos, né, os últimos 5 jogos do Boston da NBA foram com vitórias. Já o Dallas Mavericks, ele passou pelo Los Angeles Clippers 4-2, 4-2 também no Oklahoma City Thunder e venceu na final da conferência o Minnesota Timberwolves, né? 4-1, né? A gente viu que o Boston passou com um pouco mais de facilidade, o Mavericks passou com um pouco mais de dificuldade, mas também o Boston fez uma grande campanha na temporada regular. E o Dallas é uma certa surpresa, né? Pois é, a gente pode até considerar o Dallas de fato como uma surpresa, porque na Conferência Oeste a equipe terminou em 5º lugar, né, de 15 que disputam, né, cada conferência, e ele acabou pegando ali ao longo do caminho o Oklahoma City Thunder, que foi o líder da conferência, né, que era tratado ali como favorito, mas o Thunder é uma equipe muito jovem, né, ainda é uma nova geração que está chegando, então sentiu o peso dos playoffs. Em seguida elimina o Timberwolves também, que era tratado como favorito diante do Mavericks, né, tem o Anthony Edwards lá jogando muito, mas prevaleceu realmente o time de Luka Doncic e de Kyrie Irving, que 2 grandes jogadores aí da equipe do Mavericks. A grande questão é que esses 2 jogadores desequilibram muito para a equipe de Dallas, né? O Boston, ele tem um elenco mais qualificado, um time mais qualificado também, né? Se contarmos apenas os 5 jogadores iniciais de quadra. Então, o Boston, ele chega favorito para essa decisão, né? É um time que teve a melhor campanha lá na sua conferência contra um time que ficou em 5º na Conferência Oeste, né? E a gente traz alguns dados aí referente a médias de pontos, né? Tanto média de pontos dos times, né, Flávio, quanto média de pontos no jogo que espera-se para esse confronto. A gente já tem aí até parecidas, né? A média de pontos de cada um, o Boston com 114 e o Dallas com 110. Lembrando que isso são dos últimos 10 jogos, tá? Da equipe nesta NBA. E a média de pontos por jogo, 218 nos jogos do Boston e 215 nos jogos do Dallas, mas no basquete a análise também depende muito do contexto do jogo, né? Então, quando a gente chegar no nosso momento Bet Nacional, a gente aprofunda mais. Vamos ver os padrões, né? Alguns padrões aí das equipes. Começando pelo Boston, que venceu tanto o primeiro tempo, né, como o primeiro quarto, lembrando que são 4 quartos, né? O primeiro tempo são os 2 primeiros quartos, né?
E na NBA, cada quarto tem 12 minutos, né? Diferente do basquete, no Novo Basquete Brasil, por exemplo, que são 10, então é um pouco maior o tempo de jogo na NBA. E o Boston começou bem, né? Tem uma tendência aí de começar bem as partidas, vencendo tanto o primeiro tempo como o primeiro quarto. Isso aconteceu em 5 dos últimos 7 jogos dele. E nos confrontos diretos, Matheus, a gente vê o Boston levando uma boa vantagem aí contra o Mavericks. Pois é, historicamente o Boston ele tem essa grande vantagem aí diante do Dallas, né? Até para contextualizar mais a galera que não tá muito por dentro da NBA, o Boston ele é o maior campeão, né? Ao lado do Lakers com 17 títulos cada. Mas passou um jejum muito longo, né? Exatamente, ele venceu a temporada 2008 e 2009, né? Quando tinha o famigerado trio de ferro com o Garnett, Paul Pierce e também o Ray Allen. Mas, antes disso, a última vez que tinha ganhado o título tinha sido lá na década de 80, né? Então é um time que se consolidou muito no início da NBA, passou um longo jejum, foi campeão, mas agora já tá aí há 15 anos. É conhecido por fazer boas campanhas na temporada regular e às vezes dá uma mata-mata, dá uma pipocada. Esse ano tá parecendo que não tá dando muita pipocada, né? É um time muito sólido, tem bons jogadores, os 5 iniciais aí é de fato um dos mais fortes da NBA, contra um Dallas que só foi campeão uma vez, tá, Fábio? O Dallas foi campeão lá, salvo engano, em 2011, não sei se foi 2010, 2011 ou 2011, 2012, né? O time de Dirk Nowitzki, que era o alemão que jogava muito, e pode voltar a ser campeão agora, né? Um primeiro título aí, eventualmente, para Luka Doncic, que é um grande talento dessa geração, o esloveno. Vamos chamar o momento do Bet Nacional? Vamos pra nessa. Gente dar uma olhadinha nas odds e entender melhor aí como chega para esse confronto, porque você trouxe estatísticas, Fábio, relacionadas ao primeiro tempo, e a gente observa que o Celtics ele é tratado como um grande favorito para esse confronto, de fato. Né? O jogo é na sua casa, no ginásio TD Garden, uma cotação 1,39 a favor da equipe de Boston, contra uma cotação de 2,94 para o Dallas, beleza? Em termos de primeiro tempo, produção, desce um pouquinho, a gente vai ver ali, tem a opção de apostar no intervalo / final de jogo, né? Pode descer mais um pouquinho. Pra gente ver a cotação aí da vitória do Boston no primeiro tempo, paga 1,66. Eu tenho um pezinho atrás por ser o primeiro jogo da final, né? A gente não sabe de fato como as equipes irão se portar em quadra, né? A gente tem um adicional aí pro lado do Dallas que eu considero o fator Kyrie Irving, né? Que é ex-jogador do Boston Celtics. Lei do ex no basquete. Pois é, uma lei do ex no basquete, né? Vai estar voltando a jogar, vai jogar um final na sua ex-casa, então isso aí pode pesar um pouco, vamos ver como vai estar a empolgação dele. Eu acredito de fato. Tem o grego, vitória... né? O Porzingis, que deve voltar, né? No Dallas. O letão, da Letônia, o Porzingis. Pois é, o Porzingis, que inclusive é jogador do Boston Celtics, né? E jogador do Dallas Mavericks. A lei do ex inversa, estava lesionado, tá cotado para voltar aí nessas finais, mas a gente não sabe ao certo qual vai ser a minutagem dele para essa partida. Então tem esse desfalque, né? Do lado do Boston. Eu ficaria em termos de pontos, sabe? Porque por se tratar do primeiro jogo da final, e a gente enxerga um favoritismo muito grande pro lado do Boston, né? Eu acabo encontrando valor justamente no inverso, né? A gente trouxe uma média lá de pontos do Dallas Mavericks, que é cerca de 110 pontos nessa temporada. E se a gente puxa um retrospecto recente dos últimos 11 jogos de playoffs da equipe de Dallas, né? No qual ele vence o Oklahoma por 4-2 e em seguida o Timberwolves por 4-1, um total aí de 11 jogos, em 8 desses 11 ele conseguiu marcar mais do que 102,5 pontos. E por que eu uso isso como referência? A produção segue, levanta um pouquinho. Total de pontos do Dallas Mavericks, por favor, busca aí essa informação. A gente tem aí o total de jogo, vai lá para baixo, na verdade, pra gente pegar o total de pontos do Dallas no jogo, certo? Como o Boston Celtics ele tá sendo tratado, pode descer mais um pouquinho, aí, como o Boston Celtics ele tá sendo tratado como muito favorito, a gente tem uma linha, né, a gente chama, a linha de pontos está muito baixa a favor do Dallas, né, a gente tem uma linha aí de 102,5 pontos. Para o Dallas fazer pelo menos 103 pontos, coisa que aconteceu em 8 dos últimos 11 jogos de playoffs. E coincidentemente, isso só não aconteceu nas 3 partidas que ele não vence, né, ou seja, que teve atuações um pouco abaixo da média, digamos. Então, mesmo atuando fora de casa, eu imagino que esse seja um primeiro jogo um pouco mais nivelado, não imagino o Boston vencendo por uma diferença de pontos significativa, então a gente acaba encontrando valor na quantidade de pontos a favor do Dallas para esse confronto. Muito bem, lembrando que o mercado do basquete, né, dá muitas opções, né, para quem quer se aprofundar também aí, dá uma estudada lá no site da Bet Nacional, porque você vai ver muitas oportunidades aí no mercado de apostas no basquete. Então, Matheus, repassando, dica do tipster para Boston e Dallas Mavericks, primeiro jogo da final da NBA. A nossa dica do tipster para o primeiro jogo da final da NBA, o confronto entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, que vai acontecer lá no TD Garden, a casa do Boston, é mais de 102,5 pontos a favor do Mavericks, estatística que aconteceu em 8 dos últimos 11 jogos do Dallas, partidas difíceis de playoffs, aconteceu na maioria dos confrontos que o Dallas entrou em campo. Né? Estatisticamente, ao longo da temporada, a gente tem uma média aí de 110 pontos a favor da equipe de Dallas.
Então acredito eu que pelo menos 103 pontos a equipe vai conseguir fazer nesse confronto, mesmo atuando fora de casa, tende a ser um jogo nivelado, né? O site ele está puxando muito a favor do Boston Celtics, então eu imagino que as coisas se nivelem um pouco e o Boston consiga, o Dallas consiga marcar pelo menos 103 pontos nesse confronto. Boa! Então é isso, análise aí para o primeiro jogo da final da NBA e também falamos de basquete, né? Vocês que estão acostumados com o Bets do dia do futebol, que continua, tá? Sim. Não parou o futebol não. E só deu essa atenção especial porque a final da NBA merece, né? Então é isso, valeu galera pela companhia, pela audiência, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. A galera do basquete que não é acostumada a nos acompanhar, Matheus, entra onde mesmo? Entra em tvbet.com, lá você vai encontrar análises também de futebol, outros programas que fazemos aqui na TV Bet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Fábio. Valeu, Matheus. Tamo junto. Valeu, galera, tamo junto.